Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer Mateus capítulo 14, que fala a morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes. Dançando a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dar-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse, e mandou decolar no cárcere. E sua cabeça foi trazida no prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Amém, irmãos? Esse é o capítulo 14 de João Batista. João Batista confrontou, o pecado do rei Herodes, dizendo: Não te é lícito ter a mulher do teu irmão, Herodes vivia em adultério, com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Herodias odiava João, por isso queria a sua morte, Então, na verdade, os dois odiavam João. E ele estava arrumando um jeito de matar João Batista. Como João Batista era profeta, e o povo temia pela morte dele, Então, esse foi um jeito, de Herodias, no aniversário dele, de mandar matar João Batista. A festa de aniversário de Herodes, durante uma grande festa, a filha de Herodias dança diante de todos, e Herodes fica tão agradado que promete, Pede o que quiseres e eu te darei. Influenciada pela mãe, a jovem pede: quero a cabeça de João Batista no prato. Isso entristece Herodes, mas por causa dos convidados e do juramento, ele manda matar João. Que absurdo, Por causa dos convidados, ele não volta atrás. Ele preferiu ouvir o que a jovem falou, Que ela já estava tudo combinado com a mãe, já foi influenciada pela mãe. Então Herodes resolveu matar João Batista, Então, trazer no prato para a jovem. E ele não pensou duas vezes para fazer isso, Ele não podia voltar atrás por causa do juramento dele. Então, Herodes preferiu agradar pessoas do que fazer o que era certo, irmãos? Ele preferiu fazer o que as pessoas que estavam com ele, agradando as pessoas que estavam naquela mesa com ele, porque eram pessoas de alto nível. Então ele não podia voltar atrás. Então ele mandou matar João, Então ele preferiu agradar o quê? Agradar as pessoas, E fazer o que era errado, E não fazer o que era certo, E falar, não sei, voltar atrás. Mas como ele era um dos reis, ele não podia voltar atrás, Então, ele mandou matar João Batista no cárcere e trazer a cabeça no prato e entregar a jovem. E João é decapitado na prisão e sua cabeça é levada à jovem, que entrega a mãe. Os discípulos de João levam seu corpo e o sepultam. Muito triste, irmãos? Um
profeta como era João Batista, né? Curava tantos, né? Ajudava tantos naquela época, e ter um final, né? Um final desse, né? E João só levava a verdade, né? Foi ele que abriu caminhos para Jesus, né? Que batizou Jesus. Isso é muito triste, né, irmãos? Eu fico triste com uma história dessa, né? Na verdade, não é uma história, é um caso verídico que aconteceu no passado, né? Então a gente fica triste diante de uma situação dessa, né? Porque o profeta foi fiel até o fim. Seu testemunho não foi apagado pela injustiça, porque ele era justo, né? E ele só levava a verdade, né? Então, a pessoa que leva a verdade, a pessoa que fala a palavra do Senhor, que nem Paulo, tem um final assim, né? Um final trágico, né? Porque ela é perseguida, né? Aqui nessa terra nós teremos, como diz Deus, como diz Jesus, nós teremos aflições, né? E perseguições, né? Mas quanto mais perseguições nós temos, mais o reino do céu cresce, né, irmãos? Glória a Deus. E quando Jesus recebe a notícia de João Batista, ele se retira para um lugar sozinho, né? Isto mostra o lado humano de Jesus, entristece, né? E entra em luto, né? Porque ele fica sensibilizado por um servo fiel, porque João Batista era um servo fiel, né, irmãos? E João morreu por pregar a verdade. Herodes se deixou dominar pelo orgulho, né? As pessoas orgulhosas deixam-se se elevar, né? Elas querem estar não querem perder, né? Elas não querem perder aquele orgulho, então elas preferem fazer o que não é certo, né? E pela pressão também, ele estava diante de pessoas que ele não podia voltar atrás, então pela pressão social, né? A justiça de Deus não falha. Herodes escolheu mais tarde o que ele plantou, né? O fruto de suas escolhas, né? Então nós devemos fazer sempre o certo, irmãos, porque sempre vem a justiça de Deus, né? Então ele preferiu fazer o que era errado, né? Então diante das pessoas, né? Da pressão que ele sofreu, então ele preferiu agradar pessoas, né? E trazer a cabeça de João Batista para a jovem, né? A morte do profeta confirma que o reino de Deus avança mesmo diante da perseguição, né? Então devemos, irmãos, sempre fazer o certo, né? Porque a maldade que você fizer aqui, quem planta colhe, né? Então foi o que aconteceu com Herodes, né? O que ele fez com João Batista, ele acabou pagando, né? Pagando o que ele fez com um profeta que só levava a verdade, né? E era um profeta que só falava a verdade e ajudou nessa época muita gente, né? Muitas pessoas ele ajudou. Então ele teve uma morte muito trágica, né? No final dele. Uma morte que ele não merecia, né? Porque ele era um homem fiel e temente a Deus. Então eu entendo, irmãos, do capítulo 14, a morte de João Batista. Por ele ser temente a Deus e falava a verdade, ele teve essa morte trágica, né? Perseguido pela Herodias, que tinha ódio mortal dele. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, irmãos, devemos fazer só o que é certo, né? Porque o que a gente plantar aqui, a gente vai colher, né? Então, devemos só fazer coisas boas, né? E para que não
mais tarde não para que mais tarde a gente não sofra, né? Porque aqui o que a gente fizer aqui, a gente vai colher, né, irmãos? É o que eu entendo desse capítulo 14 hoje. A morte de João Batista. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tenha um dia abençoado, né? Na presença do Senhor. Deus abençoe.